O mundo Blue Pill é um mundo de vaidade. Rapaziada, hoje eu queria discutir com vocês um pouco sobre essa frase, né? E explicar um pouco da minha posição. Por que eu acho que o mundo Blue Pill é um mundo de vaidade? Se eu pudesse resumir uma característica que é a característica mais evidente que eu percebo no mundo Blue Pill, sabe? Um dos pilares basilares de toda a constituição do mundo Blue Pill, se eu pudesse resumir isso em um termo, né? O que é muito difícil, mas com certeza eu resumiria nisso: vaidade. Então, eu queria discutir isso um pouco com vocês hoje. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, se vocês perceberam, né, que a Red Pill, ela é uma jornada, né? Isso vocês sabem com certeza. É uma jornada e não é nada agradável. É uma jornada difícil, é uma jornada na qual demanda muito da gente, certo? Mas você sendo Red Pill, você não necessariamente precisa ser MGTOW. Óbvio, são duas coisas diferentes, ok? E eu já abordei isso em outros vídeos. Contudo, se a gente pegar para analisar, você vai perceber que todos os caminhos da Red Pill, todos os caminhos da Red Pill, se você está realmente comprometido com a verdade, realmente comprometido com o seu melhoramento pessoal, comprometido em transcender esse mundo de matéria, transcender toda a carnalidade envolvida, né, com o nosso próprio ser, você vai perceber que todos os caminhos da Red Pill levam a gente a se distanciar do conceito de vaidade, independentemente da linha que você segue de pensamento, de comportamento, de estilo de vida. Você quer ver um exemplo? Vamos colocar aqui a MGTOW, tá? Se você é um cara MGTOW, a premissa básica é que você não vê mais sentido nos relacionamentos tradicionais na sociedade moderna, tá? E que por isso você leva uma vida compatível com o que você acredita ser uma vida mais livre possível. Então você toma todas as medidas para que você possa se desvencilhar das amarras que o mundo Blue Pill coloca em você. E uma das coisas que nós, enquanto MGTOW, percebemos, e é uma coisa realmente mais imediata para a gente, é a questão do relacionamento. E a gente não deve menosprezar isso, sabe por quê? Às vezes alguém pode falar, especialmente se a pessoa for Blue Pill, ela vai falar assim: pô, velho, relacionamento é uma coisa secundária na sua vida, ou terciária, não sei. Só que não, cara, não é. A necessidade de reprodução no ser humano é muito forte, é tão forte que ela é uma das motivações principais do ser humano, depois que ele tem água, comida, roupa né, e um teto sobre a sua cabeça. Aí o cara vai querer se reproduzir, e isso motiva ele a vários aspectos da vida, né? E principalmente para nós homens, tá? Nós matamos e morremos, né? Instintivamente nós matamos e morremos em prol da nossa vida afetiva. É uma coisa super importante para nós. Isso não deve ser menosprezado. Então a gente vê que os danos que isso causa para a gente, né, face o status quo da sociedade moderna, tá? Só que não para aí. Esse daí é tipo assim, é a primeira coisa, uma parada que é mais evidente pra gente. Só que a partir daí você vai vendo, poxa, tá uma merda, sabe? E a vida não se resume só a isso. Aí é que tá, você, enquanto MGTOW, você exerce a sua racionalidade para você transcender os instintos que te prendem no mundo Blue Pill. Então, quer dizer,
a partir do momento que você opta fora desse jogo, fora dessa situação, você eventualmente começa a perceber várias outras coisas que te prendem ainda à Matrix, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida social. A maioria dos MGTOW convictos, né, que eu sei que, né, que existem por aí, eu conheço alguns na vida real, certo? Não são muitos, aliás, nós não somos muitos, né, por questões óbvias, mas são pessoas que se dedicam à introspecção, à reflexão. São pessoas que começam a questionar tudo, são pessoas que muitas das vezes começam a ter uma vida profissional um pouco diferente. Não é raro um MGTOW pedir conta de um trabalho que ele ganha bem, mas que suga ele, que ele detesta essa merda, para fazer algo que ele ganha dinheiro, mas algo que para ele é mais prazeroso, que tem mais significado para ele, que vai agregar mais para ele enquanto ser humano, sabe? E isso já não tem, relativamente não tem mais nada a ver com um relacionamento entre homem e mulher. Mas isso é uma parte de você querer sair da Matrix, sabe? Você para de querer gastar dinheiro, porque a gente sabe que vida financeira também tem um peso enorme na nossa vida, na vida de todo mundo. Então, os seus hábitos de consumo mudam. Os seus hábitos sociais mudam. Você já não vai querer manter amigos blue pillars assim, em grande quantidade. Você não vai querer manter relações sociais que mais te sugam do que tudo. Relações baseadas na superficialidade. Então, quer dizer, pega isso tudo, junta tudo e você tem um ser humano que tocou foda-se pro que os outros pensam, tocou foda-se para aspectos da vida que ele racionalmente percebeu que não eram tão importantes assim. Ou seja, ele deixou de ser um animal para se tornar mais ser humano, porque utilizou-se da racionalidade, certo? Então você, veja, você tem um padrão de comportamento, né, que muito se assemelha, vamos supor, a um monge, por exemplo. Por isso a gente tem aquele termo, MGTOW monk, né? Mas, engraçado, sabe por quê? A figura do monge, né, existem em várias religiões que não tem conexão nenhuma entre si, mas você vê que é uma constante. Você vê que os monges são homens introspectivos, são homens que rejeitam uma convivência em sociedade exacerbada, que procuram uma distância da vaidade, do carnal. Por quê? Por quê? Porque eles buscam uma evolução espiritual, autoconhecimento. A busca na mente desses homens é diferente da maioria das pessoas. Então, vocês vejam, o MGTOW, né, rejeitando o padrão de relacionamentos tradicionais entre heterossexual, né, na sociedade atual, ele começa a agir de uma forma, né, por mais que haja diferenças entre pessoas, né, porque não há regras no MGTOW, mas existe um mindset específico. E é este mindset que torna a pessoa MGTOW. Não é o fato dela rejeitar o relacionamento, mas é o mindset que ela desenvolve, né? Isso é um MGTOW, tá? Que faz parte da esfera da Red Pill. Mas, ok, isso, o cara, por exemplo, ele não se considera MGTOW, mas ele é Red Pillar, tá? E ele se considera minimamente um cara minimalista, tá? Olha, eu sou minimalista, mas eu não sou MGTOW. Eu acabo me relacionando ou alguma coisa desse tipo com mulheres e tal. Só que eventualmente, olha o raciocínio, o cara que é minimalista, ele não vai gastar o seu dinheiro com porcaria, ele não vai querer ter abundância, ele não vai querer viver de exageros, viver de imagem, ou seja, ele já está se distanciando da vaidade, porque as pessoas criticam.
Óbvio, o mundo Blue Pill vai te massacrar se você for um minimalista, se você for um MGTOW. Porque você rejeita o conceito de aparência que eles tanto exigem de cada um. Então o minimalista, ele rejeita isso tudo. Mas ainda que inconscientemente ele não veja essencialmente problemas sociais, estruturais no relacionamento tradicional entre homem e mulher, ele vai chegar à mesma conclusão que o MGTOW chegou. Não vale a pena você entrar num casamento, não vale a pena você se envolver com uma mulher moderna, porque ela é um gasto estúpido, é um gasto que não tem necessidade. Hoje o mercado está inflado, com buceta de tudo quanto é lado, está fácil, está acessível. Tá? E o cara que é minimalista também não tem necessidade de interações sociais, ele não tem necessidade de aprovação de terceiros. Ou seja, por causa da atitude do minimalista, ele desenvolveu um mindset quase que idêntico ao mindset MGTOW. E eu usei esses dois como exemplo. Vocês vejam, existe uma diferença óbvia, né? Se a gente olhar superficialmente, nas duas formas de pensar, superficialmente apenas. Mas se a pessoa está atenta a isso, ela vai ver que esses dois têm muito a ver, tem tudo a ver, porque elas são quase a mesma coisa. Depois que você conhece a verdade, meu amigo, você incorpora a verdade dentro de você, e que você quer buscar a verdade acima de tudo, e você não quer buscar mais coisas mundanas, você não quer mais fazer parte da carne deste mundo, o seu mindset, essencialmente, tem que mudar para um mindset que você busca não evolução da carne, mas evolução do espírito, da sua mente, do seu psicológico. Então, o que a gente vê de em comum nos dois é justamente que os dois vão buscar ativamente viver de forma na qual eles se desvencilham o máximo possível do conceito de vaidade, sabe? Tudo envolvido nessas duas formas de viver, né? Que são basicamente quase o mesmo mindset, com algumas diferenças. Eu acredito que seja basicamente o mesmo, vou tratar como se fosse o mesmo. São atitudes nas quais nós nos desvencilhamos da necessidade de aparecer para o outro, a necessidade de termos o ego inflado o tempo inteiro, sabe? E isso é libertador demais. E o mundo Blue Pill é o exato oposto. Vocês vejam, o mundo Blue Pill, qual é a consideração? Não. Qual é a definição de sucesso no mundo Blue Pill? Sucesso. Ah, o fulano tem sucesso. O que a mídia exalta como um fulano que teve sucesso? É um cara que tem muito dinheiro, muita mulher, é um cara que os outros invejam, é um cara que, enfim, ele tem tudo. Aquela pessoa, né, que é, entre aspas, um sucesso, tem tudo, absolutamente tudo, para que ela tenha um ego inflado, para que as outras pessoas invejem a ele mesmo. Sabe? Mas a gente não tá nem aí, a gente tá cagando pro fato se essa pessoa que tem tudo para ser, entre aspas, um sucesso, ela realmente está feliz com a própria vida, assim, não superficialmente, mas lá no âmago deles, né? E se eles estão felizes, se eles estão contentes, se eles estão satisfeitos. E eu digo para você, não estão. O Blue Pill nunca está satisfeito com nada, porque o Blue Pill é um ser vazio, é um ser que não se dedica à reflexão, à introspecção. Ele não se conhece, ele acha que ele tem que viver de acordo com regras que foram impostas a ele. Ele não é livre, ele não sabe o que é pensar por si próprio, ele não sabe seguir o seu próprio caminho. Então você veja, essas pessoas que a gente vê na mídia aí, né, que tem muito dinheiro,
milionários e tal, eles estão sempre pensando em maneiras de ganhar mais dinheiro. E eles nunca param, eu quero dinheiro, 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 dinheiro. Pessoas que têm uma carreira brilhante, por exemplo, eu já conheci alguns. O próprio professor Jordan Peterson já abordou esse tema, né? Pessoas que têm uma carreira muito brilhante são pessoas que trabalham, 60, 70, 80 horas por semana, são workaholics. Eles estão satisfeitos? Eles dirão que sim. Mas eu digo que não, pois se há um excesso na sua vida, algo está faltando e você está tentando compensar esse excesso, essa falta com algum excesso. Você não está em equilíbrio. Se você é workaholic, meu filho, me desculpe, mas tem algo errado com você. Algo fundamental errado com você. Você não está em sintonia com você mesmo, se é que vocês me entendem, sabe? Isso é ser contente. Não é nenhuma questão de ser feliz, mas isso é ser contente, isso é viver plenamente. Você ser uma pessoa fora de equilíbrio, isso para mim não tem sentido nenhum. Eu rejeito essa ideia, eu desprezo isso tudo. Justamente esse é o termo, eu desprezo. Eu peguei tudo isso, percebi que tudo isso era uma grande baboseira, com muita dificuldade, com muita reflexão, com sofrimento, porque é sofrido, tá? E desprezei. E agora eu vivo sob os meus próprios termos. E eu sou criticado pelo mundo Blue Pill. Porque o mundo Blue Pill, como eu disse, é um mundo de vaidade. Se você não faz algo excessivo, se você não faz algo que outras pessoas possam ter inveja de você, se você não faz algo que possa despertar o interesse ou a admiração de outras pessoas vazias, pessoas idiotas, pessoas que não são introspectivas, então você está sendo vaidoso. Quer dizer, se você está fazendo esse tipo de coisa, né, você não está procurando evolução espiritual. Você está simplesmente fazendo coisas para alimentar a sua vaidade. E isso é uma coisa assim, se torna um ciclo vicioso, porque você tem o mundo Blue Pill é vicioso, por isso que é muito difícil de sair dele, né? Porque você tem validação das pessoas, e a validação é uma coisa positiva. A gente, enquanto seres humanos, a gente busca isso, a gente quer isso, né? As pessoas falam, pô, o cara é de sucesso, pô, o cara tem uma bela esposa, o cara tem um belo carro, o cara tem um belo emprego, o cara tem, né? Vai você fazer o contrário. Falei, pô, por que você não casou com aquela menina linda? Vai você, todo mundo vai achar que é um erro. Pô, por que você não comprou aquele carrão? Pô, você tá cheio de dinheiro empatado aí, por que você não compra um carro, uma casa grande? Poxa, por que você rejeitou aquele trabalho que você ganha 5, 6 mil para fazer esse outro que você ganha 2.500? Não faz sentido nenhum. Para eles, essas decisões são um erro. Essas decisões não vão te trazer validação da sociedade. Essas decisões, se você decidir tomá-las, vão trazer satisfação e contentamento apenas para você. E engraçadamente, todas essas coisas, igual eu falei aqui, todas essas coisas são a antítese do conceito de vaidade. Coincidência ou não? Eu acredito que não. A vaidade é considerada um pecado. Novamente eu tenho que frisar, eu não sou religioso, mas a vaidade é considerada pecado em várias religiões, porque a vaidade tem uma conotação de excesso, de desequilíbrio. É uma coisa prejudicial. E o tempo que a gente vive é um tempo de culto à vaidade. É um tempo onde a vaidade é uma coisa a ser perseguida sempre, a todo instante, com o máximo de vigor possível. Entra no Facebook lá e veja o tanto de gente expondo suas vidas. O cara deixa de apreciar um prato de comida para ficar tirando a
porra de uma foto colocando no Instagram, né? Isso falando, por exemplo, dos homens, né? Expõe as coisas, compra um carro financiado sem poder, pra quê? O cara compra uma casa de 4, compra não, aluga, não sei, entra no financiamento, uma casa de 4, 5 quartos, sabe? Um monte de porra, pra quê? Ainda que ele limpe a bunda com nota de 100, ele precisa disso? Ele não precisa disso. É vaidade, é para os outros. É um tipo de validação externa que você está buscando a todo instante. Ensinaram você que isso era certo. Doutrinaram você para que você buscasse exatamente esse tipo de coisa. Afinal, é isso que move o mundo de hoje. Imagina, o que seria da economia, o que seria né, porra, do mundo inteiro se não fosse aquele monte de Blue Pill comprando mais coisas do que eles precisam o tempo inteiro e fazendo de tudo para exercitar a sua vaidade e nunca estando satisfeito, sempre querendo mais e passando para frente para os seus filhos que é assim que deveria ser, né? Isso falando dos homens. Agora, os homens masculinos, tá? Porque aí já começa a entrar um tema mais complexo. Eu não vou entrar muito nesse vídeo não, porque a pessoa que abraça as características tradicionais relativas à masculinidade, ela tem condições de bater o pé e dizer não para isso, um pouco mais de condição de fazer isso, né? Quem não faz isso ainda continua à mercê dessas ideias, né, desses conceitos, e nunca vai para frente. Prova disso? Você quer prova disso? Olha as mulheres. Olhem as mulheres, por exemplo. As mulheres sempre foram, ao longo da história, por vários motivos, tá? Não vamos nunca colocar um motivo para tudo, porque tudo é multifatorial, tá? Mas falhamos a verdade. A mulher é um ser vaidoso por natureza. Ela é um ser que vai com as massas. A mulher tende a ir com opinião de massa. Ela tende a não ter uma opinião própria. Ainda que ela ache que tenha, mas não. Ela evita confrontos, ela evita conflitos. Ela tem medo de conflito. Ela tem medo da desaprovação social. Ela busca sempre ser valorizada, né, pelo que ela é. E como que ela faz isso? Mostrando as qualidades que ela tem, né? Notadamente a bunda e os peitos. Hoje em dia, por exemplo, nas mídias sociais é o que se mais vê. Mulheres freneticamente, compulsivamente postando fotos de roupa curtíssima, saindo na rua assim, maquiagem excessiva, o culto exacerbado ao corpo físico, que vai decair muito em breve, que vai se tornar algo totalmente feio e oposto daquilo que é hoje, né? Mas elas estão recebendo validação o tempo inteiro. O mundo Blue Pill garante isso cada vez mais, cada vez mais. E à medida que o tempo vai passando aqui na nossa sociedade moderna, isso mais se agrava. Então, realmente, gente, você consumir a Red Pill de uma forma integral é uma atitude de rebelião contra isso. É uma atitude anti-vaidade. Você tem que estar disposto a ir contra tudo aquilo que vai te dar uma validação, tudo aquilo que vai alimentar a sua percepção de vaidade, tá? Vaidade exacerbada, tá? Vaidade excessiva. Vai ter um mindset completamente oposto ao da sociedade atual. Isso sim é ser subversivo, tá? Isso é ser subversivo. Ser feminista, lutar por, entre aspas, igualdade, lutar por aceitação do corpo gordo e horrível como sendo bonito, sabe? O corpo feminino como sendo imaculado, e isso não é subversivo
porra nenhuma. Porra nenhuma, isso é ideia de massa. É uma ideia vã, é uma ideia vazia. A Red Pill é a verdade. A Red Pill é um mindset que vai te levar à libertação disso tudo. Tá? Mas tem que ser consumido na sua integralidade. Você tem que passar pelo processo. Agora me escuta o que eu vou te falar. Você tem, porque é importante, você tem que passar pelo doloroso processo para você se tornar um Red Pillar. Porque não é fácil você se livrar do ciclo Blue Pill. Não é fácil você se livrar desses conceitos. Você foi criado com eles e você nasceu no mundo contaminado por eles. Então, não é uma tarefa fácil, é doloroso, eu sei. Mas se você quer ser livre, esse é o caminho. E não adianta você consumir apenas um pouco e achar que agora eu estou bem, agora eu estou legal. Não, 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 não. Não, senhor, você tem que consumi-lo constantemente. Você tem que sempre dedicar um tempo à reflexão, ao seu eu interior. Você não pode deixar o mundo te levar, cara. Introspecção é a palavra-chave. Tem muita gente por aí, que eu vejo, que consome um pouco da Red Pill, mas continua tendo atitudes a fim de exercitar a própria vaidade, sabe? E essas pessoas não são Red Pillars de verdade, elas são Purple Pillars, né? Na verdade nada, elas são um bando de Blue Pillars, né? Que tentam se dar bem, tentam tirar um proveito. O exemplo disso é os caras PUA, ou PUA, ou PUA, como vocês queiram. Esse tipo de gente, eles se dizem Red Pill. Olha, eu até admito sim que né, tenha a ver, realmente tem a ver com Red Pill. Tem a ver com conhecimento da verdade, vamos colocar assim. Só que é tão superficial, gente, é muito superficial, sabe? Os caras conhecem um pouquinho da dinâmica homem-mulher, né? Que não é falado em lugar nenhum, assim, de mainstream, tá? Os caras conhecem um pouquinho disso daí e quer usar isso em proveito próprio, sabe? Quer dar uma despertalhão e usar esse conhecimento em proveito próprio para exercitar a sua própria vaidade, seja ela pegando mulher ou, né, sei lá mais o que, comprando coisas e tal. E isso não é ser Red Pillar, não, senhor. Isso é ser um otário. Você continua sendo Blue Pill de merda. Essa que é a verdade. Quer dizer, eu sou Red Pill agora, eu posso pegar a mulher pra caralho. Pra que você vai pegar a mulher pra caralho? Se você conhece mesmo, por que você vai fazer isso? Pra satisfação, pra os outros olharem e ver que você é comedor, destruidor de bucetinha? Né? Tem muita gente que tem isso. O cara quer ser visto como destruidor de buceta. Ridículo, patético, escroto, burrice, animalesco. Cara, tem isso daí, você tem que transcender isso daí. Você não vai conseguir ser livre enquanto você tomar atitudes que te levem a exercitar a vaidade. A vaidade é uma prisão. Se você adquirir um pouquinho de Red Pill, de conhecimento Red Pill, tá? Mas não mudou seus conceitos, não mudou suas atitudes. Se você não mudou o seu mindset, você está na senzala. Você está acorrentado. Você ainda faz parte do povo que trabalha no moinho, no engenho de cana-de-açúcar. Você ainda é um Blue Pill de merda. É um escravo do mundo atual. Para e pensa, seja introspectivo. Exercite a sua introspecção. Exercite o seu poder de reflexão, o seu poder de raciocínio autônomo, o seu poder de observação da realidade e de comparação uma coisa com a outra. Inclusive, eu vou até deixar um tipo de... Eu acabei de me lembrar aqui, gente.
eu vou deixar a recomendação de leitura a vocês, tá? Novamente eu volto a frisar que eu não sou religioso, porém, pega o livro de Eclesiastes da Bíblia, lê ele do início ao fim, e depois você me diga se o rei Salomão, acho que foi o rei Salomão que escreveu, né? Não era um puta migtal do caralho. Tá ali, tá escrito, tudo ali é uma grandíssima red pill. Leia lá e me fala. Uma red pill de mais de 2000 anos atrás. É engraçado, né? Mas é como eu falei, aqueles que, independentemente da ideia inicial, tenham se dedicado à introspecção, tenham se dedicado à transcendência desse mundo de merda, eles eventualmente vão chegar no mesmo mindset. Somos todos uns, homens pensantes, tá? E esse livro é muito engraçado, porque ele é muito atual, cara. Ele é muito atual, sabe? Tem a passagem que eu mais gosto, Eclesiastes 7. Cara, leiam, por favor, vale a pena, sim, ainda que você seja ateu. Mas você não precisa de ler como uma escritura sagrada, pode ler assim como apenas um cara que escreveu isso há muito tempo. Igual eu tô falando aqui pra vocês, quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou um cara ordinário que tem acesso à internet com um celular, com a tela quebrada, inclusive. Sabe, então, eu acho que vale a pena sim, assim como vale a pena ler isso, né, que eu acabei de falar, vale a pena ver os outros vídeos, os outros canais. A gente consome aqui o Red Pill através do YouTube, é o compartilhamento de informações e sabedoria, tá? Entre pessoas que, de fato, exercitam essa mentalidade subversiva, que é a busca pela evolução espiritual. A Red Pill é isso, não é apenas a busca da verdade. É evolução espiritual, transcendência, e apenas a verdade vos libertará. Estava escrito, estava escrito. Então, bom, é isso. Eu vou ficando por aqui então, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.